Amém, queridos. O pastor Caio falou no início, como é bom a gente... Os adolescentes, esquece. Estou aqui de máscara, é o quê? Os adolescentes, vamos descer lá para a ministração deles, em nome de Jesus. Já foi, já sabe, né? Já foram lá. Amém. Mas o pastor Caio estava falando dessa alegria de poder ver a igreja mais cheia, né? E queridos, nós fazemos isso, estamos aqui presencialmente para a glória do Senhor, mas também com responsabilidades, né? Então vamos continuar cuidando, continuar com todos os protocolos que nós precisamos ter, com a máscara, com o álcool em gel, tanto aqui dentro quanto fora daqui, durante a semana, né? Então que bom que você está aqui, não deixe de vir, né, para a igreja, venha na terça-feira, venha no domingo, venha na sexta, nas oportunidades que você tiver, em nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o Salmo de número 73, para isso eu quero que você abra a sua Bíblia nesse Salmo e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o Salmo à medida em que nós formos discorrendo a ministração. O tema da nossa palavra deste domingo é o Salmo da Humanidade. O Salmo da Humanidade. Tem alguns irmãos que gostam de anotar, né, gostam de, para poder rever depois, meditar novamente. Então, você pode anotar aí. O Salmo da Humanidade. Versículo 1 ao 3, inicialmente. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Pai, fala o nosso coração, nós nos prostramos ante a tua santidade, ante o teu poder, e ante a tua presença nesse lugar. Por isso, Pai, nós rendemos a ti o coração, a mente, e pedimos que o Senhor possa nos encher da tua palavra, nos fortalecer com ela, nos desafiar com ela. Que o Senhor possa, Pai, aqui como instrumento do Senhor, me usar para a glória do teu nome nesta hora, para que o teu povo possa compreender e possa ter a capacidade desenvolvida de praticar a tua palavra. Muito obrigado por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 73, ele faz parte de um bloco, uma coletânea de salmos que foi escrita por Asaf. Quando a gente, principalmente quem conhece a palavra há pouco tempo, costuma pensar que todos os salmos foram escritos por Davi. Mas não. Salmo 73 é um exemplo disso. Ele foi escrito por Asaf. Asaf escreveu em uma média de 11, se não me engano, 11 salmos. Mas Asaf era alguém extremamente importante ali no contexto da adoração do povo de Israel no tempo do reinado do rei Davi. A Bíblia fala que ele era um músico, ele era alguém que tinha também palavra profética, uma palavra de sabedoria, ele era compositor, ele era instrumentista, e junto com mais 2 levitas, Etã e Emã, eles conduziam todo o processo de adoração, de composição dos salmos, que existia no tempo do rei Davi. Interessante saber disso, porque ele é alguém de carne e osso, apesar de toda a responsabilidade, de toda a importância e de toda a capacidade na presença de Deus. Ele é alguém que escreve o Salmo 73 no versículo 3, dizendo que tem inveja. Interessante pensar nisso, porque o Salmo 73, para o meu coração, ele é o Salmo da humanidade. Ele é o Salmo que mais expressa essas faces da nossa humanidade, que a gente tende a tentar disfarçar, inclusive com a religião. Porque é muito simples para nós ter uma aparência de que nós somos santos e de que essa santidade nós desenvolvemos a nossa vida cristã de maneira impecável,
Mas não é tão simples ter que escrever um salmo, e de repente eu tenho que escrever o meu salmo, você vai escrever o seu salmo, deveria ser assim, e ter que assumir que vez ou outra nós quase tropeçamos porque nós somos invejosos. Então esse salmo ele apresenta assim, de uma maneira muito expressiva esse problema da humanidade, esse problema geral da humanidade. O interessante é que nós, enquanto seres humanos, nós nos orgulhamos demais da nossa racionalidade. Aliás, é o que faz a gente ser diferente de toda a criação. Nós somos seres racionais. Deus nos fez para pensar, para tirar conclusões, para sonhar, para projetar. Mas nós podemos perder essa racionalidade à medida em que nós mergulhamos num processo que não é o processo que Deus planejou para nós. E nós vemos isso acontecer na prática do ministério. Tenho visto isso acontecer durante todo o meu chamado, meu tempo de chamado até hoje. Tenho visto isso acontecer no ministério, tenho visto isso acontecer nas famílias, tenho visto isso acontecendo em todos os ambientes. Nós muitas vezes estamos tão mergulhados nessa humanidade que nós perdemos a nossa racionalidade em Cristo. Um exemplo disso é a facilidade que nós temos de destruir e de nos autodestruir. Nós temos uma facilidade enorme de fazer isso. Nós, com uma palavra ou com uma atitude, nós derrubamos uma edificação que foi construída durante muito tempo. Com uma palavra nós derrubamos tudo isso. Nós derrubamos um casamento com uma palavrinha de nada. Nós derrubamos uma estrutura ministerial com uma palavrinha, ou talvez com a ausência de uma palavrinha que deveria ter sido dada e não foi, ou uma palavra que não deveria ter sido falada e foi falada. Mas nós também nos autodestruímos, que é um problema também, porque se essencialmente o nosso chamado é para sermos ministros de uma nova aliança, todos nós, sacerdotes, como é que um sacerdote vai ministrar se ele está se autodestruindo nesse processo de mergulhar na pureza ou na impureza da humanidade, enquanto diz aqui o salmista? Um outro problema é que até a nossa espiritualidade pode ser um caos para nós. Quando nós desenvolvemos uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade que não tem nada a ver com a espiritualidade bíblica, com a espiritualidade santa, você pode estar se perguntando, então o que é espiritualidade? Porque talvez qualquer outro pastor que viesse aqui daria também outra explicação sobre espiritualidade, mas eu penso que na prática da minha vida, espiritualidade tem alguns processos. Primeiro é você compreender quem é Deus. Segundo, quem você é para Deus. Terceiro, quem você precisa ser para você mesmo. E quem você precisa ser para o outro, para o próximo. Isso é espiritualidade. E tudo isso, todos esses processos, sem perder de vista o fato de que Deus não vai tirar você desse mundo para que você seja espiritual. Sem perder de vista o fato de que Deus não vai remover você desse lugar para que você possa ter uma vida desconexa dessa realidade. Não é assim. A espiritualidade bíblica e santa é para que você viva e exerça dentro dessa realidade onde você vive, onde nós vivemos aqui e agora. E nós precisamos assumir que muitos de nós, eu assumo isso, eu não fui ensinado sobre o que é espiritualidade. Eu fui ensinado sobre o que é ir para a igreja. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu posso estar na igreja e ser completamente carnal. Mas talvez eu seja impedido de estar na igreja e seja completamente espiritual. Por algum motivo eu não posso congregar, mas isso não quer dizer que eu não seja espiritual. Veja, o ideal seria que nós estivéssemos congregando e profundamente espirituais. Aí sim, isso é o ideal. Mas essa espiritualidade doente é um problema para a nossa jornada, porque ela nos distancia do que Deus realmente é,
ela nos distancia de quem nós verdadeiramente somos, ela nos distancia de quem nós devemos ser para o próximo, ela faz o caminho inverso daquilo que nós deveríamos fazer. Então entenda isso, nós somos racionais, mas apesar de sermos os únicos racionais, nós somos também os únicos que podemos perder a nossa essência. O leão continua sendo leão, novo, jovem, velho, magro, gordo, com fome, morrendo. Estava assistindo um documentário dos bichos esses dias aí, e o leão estava morrendo de velhice. Raro acontecer isso, morrendo de velhice. Mas mesmo morrendo de velhice, ele ainda estava tentando pegar os bichinhos que estavam correndo na frente dele. Então ele dava 5, 6 passos, caía. Aí o bicho parava, olhava para ele, não vai correr? Aí ele levantava, corria de novo, caía de novo. Então, essencialmente ele continua sendo um leão, mesmo morrendo. Mas a gente não. Se nós mergulharmos nessa humanidade que o salmista vai descrever, e que a gente vai conversar sobre isso, nós vamos perder a nossa essência. E veja que nós não somos muito simples de lidar. E Deus, por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai testificando no nosso coração as coisas que a gente tem que fazer. Porque nós somos paradoxais, tanto quanto os salmistas foram. De manhã a gente acorda, sou vencedor pela cruz, glória a Deus. Vamos para o dia. Meio-dia a gente está querendo morrer. 18 horas a gente está querendo aceitar Jesus, mas eu já sou crente. A gente acorda com fé, hoje tudo vai se romper diante de mim e tudo mais e tal. Meio-dia a gente já está pedindo hora para aconselhar com o pastor, porque a fé está fraca. Então nós somos confiantes, desconfiantes, fortes e fracos, decididos e perdidos ao mesmo tempo, a gente não sabe o que fazer. Então isso é também o que o salmista vivia. Mas o que a gente precisa lembrar, e eu creio que no final das contas, essa é a mensagem que precisa ficar para nós, é que no Salmo 40, versículo 17, o salmista diz também a mesma coisa: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Aí vem um grande mas o Senhor se preocupa comigo. Se nós não entendermos isso, que de fato, apesar de nós não estarmos no centro da adoração, as coisas não acontecem por minha causa, nem por sua causa, acontecem porque Jesus está no nosso meio e Ele é glorificado. Você tem que entender isso. Apesar de você não ser o centro das coisas, Deus se preocupa com você. Se tem uma coisa que toca o coração de Deus e que ocupa lugar no coração de Deus, isso se chama gente. Gente é o que está no coração de Deus, porque Deus amou o mundo, tudo, as pessoas, de tal maneira que deu Jesus. Então o Salmo 173 vai nos mostrar algumas realidades. Versículo 1 ao versículo 3, eu vou ler de novo, mas nós já lemos, mas eu quero que você acompanhe comigo aí. Certamente Deus é bom. O salmista já começa assim: para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Primeira lição que a gente precisa aprender aqui no Salmo 73, é que a humanidade se destrói com comparações fúteis. A humanidade se destrói com comparações fúteis. E não venha me dizer que você nunca fez isso. Não venha me dizer que você nunca fez isso, porque eu já fiz. A humanidade olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para as outras pessoas, e ela classifica as outras pessoas como melhores do que ela, porque ela qualifica esse melhor ou esse ruim com base no que as outras têm e ela não tem. O pastor Caio é mais abençoado do que eu, o pastor Juba é mais abençoado do que eu, e isso é uma distração para a nossa vida. É uma distração terrível, porque isso vai nos distanciando da realidade de Deus e nos deixa
paulatinamente anestesiados diante de uma realidade que não é minha e que eu não deveria estar preocupado com ela. Não nos pertence. Então, gente que vive essa distração, como o salmista confessa aqui que viveu, não consegue se sentir plenamente satisfeito, não consegue se sentir plenamente em paz, não sente prazer nas suas realizações e também não sente prazer nas realizações dos seus irmãos, o que é um problema para a comunhão, para o convívio. O versículo melhor dar do que receber não faz sentido para alguém que vive de comparações fúteis. Perde a capacidade de entender e de glorificar a Deus por aquilo que tem, por aquilo que já alcançou, por aquilo que já realizou. Veja, olha para a sua história, olha para o seu tempo, olha quantas coisas você pôde fazer, pôde realizar, quantas conquistas, quantas derrotas, quantas vitórias. Há uma história que Deus está escrevendo sobre você, sobre a sua vida, e talvez eu e você não estejamos valorizando isso. Como é que fica o nosso culto vivendo assim? Um culto de aparência. Porque esse culto de aparência, ele mata a vida espiritual. É o culto que encanta, é bonito aos olhos, até enche o coração de alegria, mas distrai, rouba de nós os presentes verdadeiros que nós precisamos buscar, que são os presentes da graça de Deus. Então entenda isso, querido, não deixe com que essas comparações fúteis façam com que você vacile o seu caminhar. Guarda isso no seu coração. Para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para as coisas que os outros têm e você não tem. Olha para aquilo que você tem e aprenda a glorificar a Deus com aquilo que você tem. Aprenda a glorificar a Deus por aquilo que Ele já permitiu que você administre. Segunda lição, ainda no versículo de 1 a 3, é que a humanidade, essa humanidade distanciada ou perdida da presença de Deus, se deixa consumir por sentimentos demasiadamente humanos. Sentimentos demasiadamente humanos. O que é isso? Isso é fruto da falsa espiritualidade. Quando há uma falsa espiritualidade sendo gerada dentro de nós, nós vamos viver uma vida demasiadamente humana e consumidos pelos sentimentos humanos. A vida de aparência, a vida do verniz, está bonitinho por fora, mas ninguém sabe o que está acontecendo por dentro, vai nos levar a desejar humanamente coisas. E coisas humanamente erradas. Então entenda isso. A humanidade que se deixa consumir por essa busca desenfreada, por sentimentos simplesmente humanos ou demasiadamente humanos, vai buscar humanamente coisas e desejar coisas humanamente terríveis. Isso em detrimento das coisas de Deus, da vontade de Deus. Como é que a gente vence isso? A gente vence isso reconhecendo que, em primeiro lugar, que nós somos assaltados vez ou outra por esse sentimento. Vez ou outra esse sentimento vem ao nosso coração. Vez ou outra eu permito que o demasiadamente humano substitua o demasiadamente espiritual, se a gente pode dizer isso. Eventualmente nós permitimos que essas coisas roubem o nosso coração da presença de Deus. E nós precisamos reconhecer isso e corrigir a nossa jornada. Ter esse desejo demasiadamente humano vai fazer a gente errar, vai comprometer o estado do nosso coração. E eu falei sobre isso na terça-feira no culto tradicional. Porque nós podemos escolher se queremos viver a verdade de Deus, se queremos ancorar o nosso coração na verdade de Deus ou na mentira dos homens, ou na mentira que eu mesmo criei para a minha vida, para viver nela como se ela fosse verdade. E ao invés de ser feliz e ser próspero, eu sou cada vez mais doente, porque eu vivo numa mentira que eu mesmo construí, e eu acredito nessa mentira.
mas eu posso ser alcançado pela verdade de Deus. Eu posso ancorar o meu coração na verdade. E se eu for ancorado na verdade, eu certamente vou viver a bondade de Deus. Certamente eu vou viver o sonho de Deus, o plano de Deus. E nós cantamos isso direto: o sonho de Deus é melhor do que o meu, Ele vai fazer o que é melhor por mim. Mas não é assim, porque o versículo 1, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Então a condição do meu coração determina. Deus não precisa daquilo que nós podemos oferecer a Ele, de bens. Nós é que precisamos ser alcançados pela graça de Deus, em todos os sentidos da nossa vida. O que Deus quer é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vamos construindo a nossa vida, perdendo todas as oportunidades para obedecer. E quando está tudo dando errado, a gente começa a querer compensar isso com sacrifícios, mas Deus não se agrada disso. Deus se agrada de obediência. Há uma frase, inclusive, que eu guardei aqui para falar, deixa eu ver se eu acho. Ah, está aqui, ó, do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: Deus não tem interesse, olha isso, Deus não tem interesse com o seu sucesso, no seu sucesso. Porque para Deus o padrão de sucesso é outro. Para Jesus o padrão de sucesso é outro. Então Deus não tem interesse no seu sucesso, mas Deus tem interesse na sua obediência. Porque se tem uma coisa que pode destravar tudo na nossa vida, é a obediência. Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. Então o nosso papel é permitir que o Espírito Santo veja essas particularidades do nosso ser e nos resgate. E é um resgate complicado, porque é o resgate de nós mesmos. Não é te resgatar de uma circunstância ou de uma crise, é te resgatar de você. É te resgatar desse ambiente onde os seus pés estão vacilando, mas eles não estão vacilando porque o diabo está te atentando, porque o diabo está se levantando contra você. Ele está se levantando porque você está teimando. Você está resvalando o seu caminhar porque você está desejando ou decidindo não obedecer. E se Ele não nos salvar de nós mesmos, nós vamos perder esses efeitos da graça. Não porque ela é limitada, mas porque nós somos incompetentes para entender isso. Os nossos pés escorregarão, nós naufragaremos num mar de inveja, num mar de cobiça, simplesmente porque eu estou olhando para o lugar errado, e porque eu estou olhando para o lugar errado, o meu coração está se contaminando e está se transformando em algo que não serve para Deus. Eu falei anteriormente que a humanidade se destrói com comparações fúteis, não é isso? O que a gente tem que fazer para comparar? A gente tem que olhar. Então eu estou olhando para o lugar errado. Eu deveria estar olhando para os montes, é o que o salmista diz: de onde vem o nosso socorro. Então o lugar para onde eu olho determina completamente como é que eu vou ficar com o meu coração. Porque o que eu estou dizendo agora é exatamente isso. Os sentimentos nos consomem, muitas vezes, são sentimentos puramente humanos. Mas por que esses sentimentos prevalecem dentro de nós? Porque nós estamos olhando para o lugar errado. Diga assim comigo: o que não pode ser assumido, não pode ser redimido. Nós queremos ser redimidos nas nossas falhas, nas nossas transgressões, queremos ter essa redenção sobre nós, mas nós precisamos assumir algumas coisas. Terceira lição, versículo 13. E eu confesso aos irmãos que essas duas perguntas que o salmista faz para Deus ficou gravado no meu coração a semana toda. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O que o salmista está fazendo é olhar para Deus e dizer: Senhor, será que valeu mesmo a pena
eu vir até aqui na minha história, na minha jornada, ligado, firme, no padrão de bondade e misericórdia do Senhor? Será que essa foi a melhor escolha da minha vida? Confiar no Senhor, na tua bondade? E querido, quantas vezes você já fez essa pergunta para Deus? Fala a verdade. Quantas vezes? Quantas vezes nós, na mesma circunstância do salmista, olhando a prosperidade do ímpio, olhando a maneira como os ímpios prosperam, crescem, avançam, são elogiados, são paparicados, a gente olha para essas circunstâncias, quantas vezes, Senhor, eu sou teu filho, no entanto eu não estou experimentando nada disso que está acontecendo com ele, ou com ela, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quantas vezes nós já oramos assim, querido, e nós precisamos mesmo não reter isso dentro de nós e falar isso para Deus. Mas a questão é que se nós formos construir esse conceito de bondade, de misericórdia de Deus, apenas com base na nossa observação humana, daquilo que Deus faz na vida do outro, nós nunca vamos aceitar a bondade de Deus na sua plenitude, nunca. Então fuja dessa tentativa humana, carnal do nosso coração, de construir esse conceito de bondade de Deus apenas na observação daquilo que Ele faz na vida dos outros. Se você fizer isso, você nunca vai conseguir aceitar Deus como um Deus bondoso e misericordioso. Você nunca vai aceitar plenamente isso. Sempre vai aceitar com restrições, com limitações, em áreas específicas, em momentos específicos, mas não em sua totalidade. Nós vamos chegar à conclusão natural e carnal de que Deus é injusto se nós fizermos isso. Nós vamos dizer: Senhor, o Senhor é injusto, e esperar pela manifestação da tua bondade na minha vida é perda de tempo. Mas a grande pergunta que a gente deveria fazer e não fazemos, na maioria das vezes, é: como o ímpio consegue o que ele tem? Como o ímpio se torna administrador de coisas que eu olho e gostaria de ter também? O versículo 5 até o versículo 13, o salmista vai fazer essa descrição. Veja só, versículo 5, quando ele olha para as circunstâncias, para as pessoas, olha o que ele vê: não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais, ostentam um orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, os seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam, falam maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe de todas essas palavras, ou seja, se alimentam, se nutrem, se fortalecem dessas palavras. Eles perguntam: o que Deus sabe? Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Aí ele chega no verso 13: foi à toa então que eu mantive o meu coração puro? Porque eu estou mantendo o meu coração puro e eu não tenho nada que esse povo aí tem. Verso 14: o dia todo eu só enfrento problema, a cada manhã eu sou castigado, porque eu passo o dia enfrentando problemas. Até aqui. O perfil desse povo que conquista essas coisas e que chama a atenção do salmista, e que o salmista quase vacila totalmente, porque ele olha para essas coisas, é o perfil de alguém que está conquistando com mentiras, com manipulação, com exploração, com oportunismo, com manipulação, com uma mente que maquina o mal, com violência, com ameaça, com opressão. E aí a pergunta é: nós podemos atribuir essas conquistas à graça de Deus? Com essas motivações? É claro que não.
Querido, entenda isso. A nossa fé em Deus, enquanto justo, enquanto bondoso, fraqueja quando nós esquecemos que o nosso Deus governa o mundo com justiça. Quando nós nos esquecemos que o nosso Deus exerce poder, soberania e autoridade sobre tudo e sobre todos. Mais uma vez, nós precisamos nos atentar para o poder da aparência. A crise que foi gerada no coração do salmista aqui, que pode ser a minha crise, pode ser a sua que está em casa nos acompanhando. A crise que foi gerada no coração desse homem de Deus é a crise construída pela a observação puramente da aparência. Aparentemente eles são ricos, aparentemente eles são fortes, aparentemente eles são bons, aparentemente eles têm tudo que precisa, aparentemente há felicidade na família deles, aparentemente está tudo bem, mas isso é a aparência, é o culto da aparência. Nós precisamos nos atentar a isso, perceber que talvez ter não signifique ser alguma coisa. Compreender que nem sempre quem tem é quem realmente é feliz. É perceber que está cheio de gente rica, mas profundamente pobre e destruída em todas as suas estruturas pessoais. É perceber que tem gente que tem um monte de coisa que eu gostaria de ter, mas elas não têm o que eu tenho. E o que eu tenho é a graça, e a graça me basta. E se eu tiver que ter alguma coisa que o meu coração deseja, será também pela graça, será também pela misericórdia de Deus, não roubando, não matando, não oprimindo, não mentindo. Mas veja o caminho que o nosso coração enganoso faz a gente caminhar. Se coloque no lugar de Asaf, o responsável pela adoração do templo, um músico, um profeta, um levita. Ele está no altar, ele está ministrando, mas ele está olhando para aquilo que as pessoas têm e dizendo: Senhor, será que está valendo a pena mesmo? Talvez essa seja a pergunta que está aí latejando no seu coração: será que vale a pena manter o nosso coração puro mesmo? Será que vale a pena ser diferente num ambiente onde eu sou o tempo todo pressionado a ser igual? Você não é dono daquilo que você não consegue entregar. Se você não aprender sobre renúncia, você nunca vai ser dono de nada. Quer saber o quanto as coisas valem para você? Entrega. Quando Jesus fala: olha, se a sua mão te fizer pecar, o que você tem que fazer? Corta. Jesus está pregando sobre ser mutilado? Jesus está ensinando que aqueles que querem ser discípulos vão ser os discípulos mutilados? Não. O que ele está querendo dizer é que se a sua mão tem mais importância do que a obediência, você não serve para ser discípulo. Se o seu olho é mais importante e ser conduzido pelo seu olho é mais importante do que obedecer, você está distante da realidade do discipulado. Se a sua mão, que pode ser cortada, a gente não vai fazer isso de forma alguma, e ela tem um valor importantíssimo para nós. O que Jesus está nos chamando para fazer é comparar o valor que damos para uma mão que nos faz pecar com o valor que Ele tem para nós. Uma humanidade distraída do propósito de Deus questiona o valor da bondade. Se nós nos distrairmos da presença de Deus, da vontade de Deus, nós vamos começar a questionar o valor da bondade de Deus. Não deseje ser visualmente próspero. Não formule no seu coração a expectativa de ser visualmente próspero, aparentemente feliz, aparentemente próspero. Projete, sonhe no seu coração
ser exatamente aquilo que Deus planejou para a sua vida. Se você tem muito dinheiro, coloca seu dinheiro na perspectiva de Deus. Se você tem um excelente trabalho, coloca seu trabalho, seu excelente trabalho na perspectiva de Deus. Se você tem um trabalho simples, coloca esse seu trabalho simples na presença de Deus, porque você sabe que Deus faz coisas extraordinárias com gente simples. Entende isso? Deus nunca chamou super-homens e super-mulheres na Bíblia. Gente simples para propósitos extraordinários. Você tem filho? Coloca seus filhos na perspectiva de Deus. Crie seus filhos na perspectiva de Deus. Você está casado, tem um casamento? Ou você coloca ele na perspectiva de Deus, ou você está tentando Deus, correndo o risco de perder a sua família, porque eu não consigo ser o marido que eu preciso ser. A minha esposa não consegue ser a esposa que ela precisa ser para mim, se não for pela graça de Deus. Se não for pelo coração de Deus no coração dela, o coração de Deus no meu coração, nós não conseguimos, queridos. Imagina essa pressão toda sobre nós. Imagina, você tem as mesmas que eu: responsabilidade familiar, responsabilidade profissional, responsabilidade com as crianças, responsabilidade fora de casa, com os de casa, conta, projetos, sonhos, tantas coisas. A gente vive assim. E aí eu preciso concordar com o salmista, porque ele vai dizer: o dia todo eu só enfrento problemas. Versículo 14. E é verdade. Tem dias que parece que a gente só levanta para resolver problema. A gente fala: por que eu levantei? E querido, Deus entende isso. Deus entende isso. Deus entende o seu coração, Deus entende a sua preocupação. Mas presta atenção nisso, o seu senso de justiça não determina a justiça de Deus. Mateus 5,45: porque vos torneis filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, faz chover sobre os justos, faz chover sobre os injustos. Por que você precisa vencer essa ideia de que a bondade de Deus pode ser questionada? Vou te dar essa última explicação aqui. Porque Deus é Deus de misericórdia, não é Deus de retribuição. Deus é de misericórdia, não é de retribuição. Porque se fosse por retribuição fala mais alto aí para a gente ouvir. É isso aí, ó. Estava todo mundo lascado, gente. Ele dá para a gente exatamente o que a gente não merece. E Ele não nos dá o que nós mereceríamos receber. Lembra do ladrão lá na cruz? O que ele merecia? Pela visão humana aqui, simplesmente humana. Estava certo, ele tinha que ser pregado mesmo, sofrer, ir para o inferno. Mas ele olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor é esse cara mesmo aí, se o Senhor me salvar, isso é legal, eu quero ir para o céu. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é misericórdia, não é retribuição. Como é que isso começa a mudar na nossa vida? Verso 15: se eu tivesse falado como eles, acho que a ficha aqui começa a cair, né, no salmista. Se eu tivesse falado como eles, eu teria traído o teu povo. Por que essa preocupação? Porque ele era alguém que ministrava sobre o povo. Tentei compreender por que esse povo prospera. Que tarefa difícil. Verso 17: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. A nossa perspectiva muda quando nós entramos no lugar certo.
ou quando nós olhamos para a direção correta. Que santuário é esse que o salmista cita aqui? É um lugar? É um templo? É uma tenda? E nós vemos aí por vários outros salmos que essa é uma expressão corriqueira. Mas nós também vemos nos salmos que Deus não habita edificações humanas. Deus habita no ser humano. Então o que é esse templo? O que é esse lugar? Não é um lugar meramente físico. Esse lugar é o lugar do arrependimento. Qual é o lugar que Deus habita em nós? O lugar do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós abrimos as portas desse templo onde o Espírito quer habitar, conduzir, inspirar, ensinar, iluminar. É por meio do arrependimento. Esse é o lugar. Quando eu entrei nesse lugar, quando eu mergulhei nesse lugar, esse lugar onde eu consegui entender a necessidade de me arrepender, quando eu entrei nesse lugar onde eu consegui observar que eu estava falando besteira, e que eu estava permitindo que o meu coração me levasse para a direção que não é a direção do coração do Pai, e por isso meus pés estavam vacilando, mas eu mergulhei nesse lugar, e eu fiquei completamente envolvido pela presença de Deus. Esse é o lugar onde o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, a nossa alma. Versículo 17, então entendi o destino dele. Esse entendi aqui tem uma força grande nessa narrativa, porque se ele começa variando demais, sem saber o que vai fazer, e de repente duvidando do que estava fazendo, e olhando para o ímpio, e desejando o que o ímpio tem, aqui ele fala, entendi. Por que ele entendeu? Porque ele foi iluminado no seu pensamento. Esse lugar onde é o lugar do arrependimento, o lugar onde o Senhor habita, é o lugar onde o Espírito Santo derrama sobre nós a capacidade de entender o que a gente não consegue entender, porque ele falou no verso 16, eu tentei compreender, mas ele diz, mas que tarefa difícil, com uma exclamação assim bem grande, que tarefa difícil. Nós não precisamos tentar entender essas circunstâncias todas com a nossa própria força. E eu não estou falando isso, colocando a sua dificuldade ou as crises que eu e você temos lá para baixo. Não quero minimizar elas. Eu sei que são difíceis. Mas eu quero dizer que se há uma possibilidade de nós passarmos delas e vivermos uma realidade, essa possibilidade está no Espírito de Deus, nesse lugar do arrependimento, da dependência, da confissão, esse lugar onde Ele me alcança com poder, com iluminação. Ele está dizendo, os meus olhos voltaram novamente para o centro da vontade de Deus, para esse lugar concreto, onde a minha alma encontra paz, onde eu consigo aquietar o meu coração. Esse é o lugar onde eu preciso habitar. Então eu quero dizer para você, querido, que está aqui, você que está em casa, talvez nós precisamos mesmo de um tempo para acalmar a perturbação da nossa vida. Há essa possibilidade de sermos completamente acalmados, protegidos, e essa possibilidade, se nós desejamos e se nós buscamos isso com integridade do nosso coração, é a presença de Deus. Não é estando num lugar corriqueiramente. Não é estando aqui simplesmente que isso vai se resolver, porque esse lugar não é o lugar que você acessa quando você sai da sua casa e vem para o domingo simplesmente, ou quando você vai na terça, ou quando você vai na sua cela. Não é esse lugar, não estou falando desse lugar. É o lugar onde Ele conhece todos os detalhes da sua vida, porque aqui, olhando para você, eu não consigo identificar que você está passando por problema, nem você consegue identificar isso em mim, mas esse ambiente espiritual, onde você pode mergulhar a sua vida, pode se manifestar aqui, mas precisa continuar se manifestando fora daqui. Então a nossa perspectiva até da crise muda quando nós entramos no lugar certo. A perturbação é resolvida. Jeremias 29, 11. Porque eu sei, diz o Senhor, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está dizendo: eu vou ouvir você. Se fosse eu, você podia ficar até na dúvida, mas não sou eu, é Deus. Eu vou ouvir você. E não só isso, você vai me buscar e vai me encontrar. Mas tem um detalhe no final do versículo: quando me buscar com todo o vosso coração. Mais uma vez a importância do coração. Lá no primeiro ponto eu disse que o olhar, as circunstâncias, aquilo que o ímpio tem, distrai, gera em nós uma prática de comparação e de atos fúteis e inúteis para a nossa vida espiritual. Nosso olhar compromete o nosso coração, porque o nosso coração vai ficar mergulhado no meio de sentimentos meramente humanos e desejando o que normalmente os humanos vão desejar. E por causa disso eu vou começar a questionar a bondade de Deus. Eu vou dizer: Deus é bom para o pastor Caio, mas não é bom para mim. Porque ele tem, ele faz, não sei o que mais, e eu não. A família do pastor Caio é melhor que a minha. No versículo, no quarto ponto, a perspectiva muda quando ele entra no lugar correto. E o que isso acontece? O olho começa a olhar para a direção certa. Vencer essa tendência de olhar para o lugar errado, de contaminar o coração com aquilo que fere o coração de Deus, de questionar a bondade de Deus, eu começo a ser central. E Jeremias 29, capítulo 29, verso 11 e 13: quando vocês me buscarem de todo o coração. O que determina então a intensidade do meu coração, do meu e do seu coração na presença de Deus? Querido, você pode ser o maior mentiroso do planeta. Se você buscar o Senhor com todo o seu coração, Ele te perdoa dessa mentira, ou dessas mentiras. Você pode ser a pessoa que mais cobiça, mais invejosa, você pode ser o que for. O dia que você chegar na presença de Deus com um coração puro, um coração desejoso para ser puro, melhor dizendo, mas buscando com toda a intensidade, você vai encontrar aquilo que você não conseguiu encontrar em lugar nenhum, nem no dinheiro que você tem, nem nas posses que você tem, nem na família, nem nos amigos, nem na instituição. O problema talvez seja que eu e você estejamos tentando encontrar algo de Deus num lugar onde Deus não está. Talvez nós estejamos tentando encontrar a provisão de Deus no lugar onde Ele não está. E se eu estou ali, talvez até conseguindo essa provisão, eu não posso em momento algum dizer que aquilo é simplesmente pela graça de Deus. Ele simplesmente faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. E o padrão da minha justiça não é o padrão da justiça de Deus. Em último lugar, os nossos desvios não limitam a graça de Deus. Porque onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela existe mesmo nesses momentos das nossas decisões mais infelizes. Das decisões mais infelizes, as mais erradas. A graça de Deus existe, mesmo caminhando na direção da caverna, mesmo caminhando na direção da tristeza, do pecado, da dor, seja lá para onde for, a graça de Deus existe. Verso 21, percebi que o meu coração se amargurou. Ele entrou no lugar certo, deixou Deus entrar, deixou o Espírito Santo chegar e iluminar o entendimento dele, e aí ele percebe que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. O que nós conseguimos exteriorizar, na maioria das vezes, é simplesmente um reflexo daquilo que está dentro de nós. Eu estou despedaçado por dentro. Como é que alguém que está despedaçado por dentro vai construir alguma coisa interessante? Aí é destruição e autodestruição. 22.
fui tolo, ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. O que eu falei lá no início, nós perdemos a essência. Mesmo que a nossa racionalidade seja distorcida, mesmo que os maus frutos surjam dessas distorções, mesmo que o nosso coração se torne amargo, mesmo que eu esteja destruído por dentro, ainda há um Deus que é todo amor, há um Deus que é fonte de graça, é fonte de justiça, é fonte de perdão. Ainda que eu esteja me sentindo um trapo, ainda que a sua família esteja um trapo, ainda que a sua vida profissional, por mais que pareça ser boa e próspera, talvez seja um trapo, por mais que esteja assim, texto bíblico vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Não há nada que você possa fazer que diminua o tanto que Deus te ama. Ah, pastor, então isso é uma licença para mim? Não é. Isso é uma licença para eu e você termos vergonha na cara. Não é verdade? Não é para fazer o que a gente quer fazer. É para ter vergonha, é para ser constrangido por esse amor. Porque se Jesus morreu por nós, olha o preço. Deus não olhou, escolheu, tinha um monte de filhos, eu vou escolher o mais atentado e vou mandar morrer. Deus só tinha um, o unigênito. Entenda essa figura? O unigênito, é o único gerado de Deus para morrer por você. O que você é capaz de fazer por alguém que fez mal para você? Nós agimos com misericórdia ou com retribuição? O nosso padrão é retribuição, mas Deus age com misericórdia. Então quem nos separará do amor de Deus? A admissão do nosso pecado, do nosso desvio, abre portas para restaurar, para ser alcançado por essa graça, para que essa graça invada o nosso ser. Versículo 23, no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita. O Senhor me sustenta, mesmo eu fazendo tolices, mesmo eu recebendo a vida do outro como o maior exemplo para a minha vida, mesmo eu usando a tolice dos outros para justificar a tentativa de eu ser tolo também, mesmo confiando na boa notícia que os outros me trazem, não na boa notícia do Senhor, Ele ainda está ao meu lado. Essa é a boa notícia para nós, queridos. Mesmo como Pai, Deus não aprovando aquilo que nós estamos fazendo, Ele ainda assim está disposto a nos conduzir pela mão. Versículo 23, tu me seguras pela mão direita. Então vença essa vozinha que está falando aí dentro de você, dizendo: você está tão sujo, tão errado, tão perdido, que para você não existe solução. Vença essa voz aí agora, em nome de Jesus, com a voz do Espírito de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Você pode trazer à sua memória agora, talvez, a sua maior dificuldade hoje, sua maior crise. Talvez a sua crise seja uma espiritualidade falsa, que está mais para espiritualismo do que para espiritualidade. Talvez a sua maior crise hoje seja mais palpável, talvez seja na sua família, exatamente porque você não conseguiu conduzir a sua família na presença de Deus, você não entendeu o seu chamado para ser um sacerdote da sua casa, porque você, mulher, talvez não tenha entendido o quanto é importante para você desenvolver o dom que Deus te deu, que é sabedoria. Eu não sei. Talvez você tenha conquistado muitos bens, mas todos esses bens com base na mentira, em passar a conseguir às custas do sofrimento de outras pessoas, se aproveitando da bondade e da necessidade dos outros. Eu não sei. O que eu sei é que meu coração pulsa nessa manhã, nessa direção. Deus nos chama para uma vida de obediência. Ou nós obedecemos ou não somos filhos de Deus. Não somos servos.
Embora a melhor postura fosse não permitir que os nossos pés vacilassem em momento algum, embora o melhor para nós fosse nunca passar pela nossa mente essa ideia de desejar o que o outro tem, de viver uma vida de inveja, de cobiça, de desejar aquilo que não é nosso, nós precisamos assumir que vez ou outra isso vai acontecer. Vez ou outra a gente vai caminhar nessa direção, mas a gente até pode começar errado, como o salmista começou, mas a gente precisa terminar bem, como o salmista também terminou. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vença essa crise, querido, em nome de Jesus. Coloque de pé. Eu quero só fazer menção de uma expressão do salmista lá no primeiro versículo, quando ele diz que Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. Entenda isso, ter um coração puro é ser totalmente dedicado a Deus. Ter um coração puro é ser determinado a experimentar a verdade de Deus. Então, quando o salmista diz, Deus é bom para aqueles que têm um coração puro, ele está dizendo, Deus é bom para quem é totalmente dedicado a Ele e para quem tem um coração determinado a experimentar a sua verdade. Esse é o significado dessa expressão do salmista. Se você se esquecer de muita coisa que a gente falou aqui agora, só não se esqueça. Não se esqueça de que aquilo que não pode ser confessado, não pode ser redimido. Não se esqueça de que há um poder na sua vida que te capacita a vencer as dúvidas que assolam o seu coração. Há um poder na sua vida que te capacita a vencer o poder da intimidação que existe na prosperidade do outro. Não se sinta diminuído, porque ao passar os olhos por alguma circunstância você vê que alguém vive algo que você não está vivendo. Não se intimide. Busque a maior riqueza que você pode ter na sua vida, que é a presença constante e permanente de Deus em nós. Deus Emanuel, o Deus conosco. Essa é a maior riqueza. Se eu precisar, se eu quiser, se Ele desejar, se estiver no coração dEle, nós viveremos muito, muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, sentir, desejar, planejar. Viva com essa realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. A presença de Deus não é um lugar para você buscar e para você frequentar esporadicamente. A presença de Deus não é o lugar que você acessa quando você vem aqui. A presença de Deus é o lugar para você viver constantemente. É um estilo de vida. É viver constantemente envolvido por esse mar do Espírito de Deus e da iluminação de Deus sobre nós. A nossa herança está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Então confie nessa herança em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu queria desafiar você a se apresentar diante do Senhor, diante dessa palavra, e vencer aquilo que o Senhor falou ao seu coração nesta manhã, desde o início desse culto, por meio do batismo, por meio do louvor, por meio da pregação, aquilo que o próprio Deus apontou no seu coração como algo que precisa ser vencido na sua história, na sua jornada, na sua vida.
Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, de restituição. Então apresente a Ele essas necessidades. Mas vamos fazer um exercício. Não apresente a Ele o que você quer, apresente a Ele o que você precisa que seja feito por Ele dentro do seu coração, e que talvez até hoje você não tenha tido a coragem de declarar isso na presença de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu preciso aprender com o Senhor a deixar de ser mentiroso ou mentirosa. Eu preciso aprender com Teu Espírito a deixar de ser manipulador, manipuladora. Eu preciso aprender com o Senhor a deixar de ser aproveitador, porque os meus pés estão vacilando e eu estou jogando a culpa no Senhor pelo vacilo dos pés, consequência da forma como eu decidi viver. Não é falta de respeito você entrar na presença de Deus para dizer isso para Ele, não. Não fica procurando palavra bonita para dizer para Ele. Ele conhece o seu coração, então é melhor falar. Porque se não tem confissão, não tem redenção. Não dá para ser redimido se não tiver confissão. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença e a minha vida, a vida da minha casa, minha família. E eu quero reconhecer nesta manhã, Deus, que eu não sou o pai que eu preciso ser, eu não sou o marido que eu preciso ser, eu não sou o servo que eu preciso ser. E talvez essa confissão também seja a mesma que muitos dos meus irmãos que estão aqui presencialmente e online também estão fazendo nessa hora. Mas Senhor, mesmo com essas confissões, nós queremos dizer ao Senhor que os nossos pés, e que nós desejamos que os nossos pés estejam firmados e não vacilantes sobre a realidade do Teu nome e da Tua graça, que é a rocha que fundamenta a nossa vida. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelo ganho indevido, pedir perdão ao Senhor por desejar aquilo que o Senhor não planejou para mim. Nós queremos pedir perdão ao Senhor porque nós queremos viver algo que não foi projetado no seu coração, e por isso, por não viver isso, nós classificamos o Senhor como maldoso e como injusto. Nós queremos pedir perdão ao Senhor porque na nossa fragilidade nós esquecemos até de olhar para os montes de onde vem o nosso socorro. Pai, a Tua palavra nos falou nesta manhã que mesmo assim o Senhor ainda continua do nosso lado e segura pela nossa mão direita. Então, Pai, segura a nossa mão, segura a mão dos meus irmãos, e que os nossos caminhos possam ser aplanados pelo movimento do Senhor à nossa frente, conduzindo a nossa vida pela mão e nos mostrando o que significa verdadeiramente ser alguém segundo o seu coração, alguém que acessa e que vive na Tua presença e não abre mão da Tua presença, em nome de Jesus. Quero ser puro, Senhor Jesus, render a Ti todo o meu coração, renova em mim um espírito. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Vou Te adorar. Olha isso, viver para Teu louvor. Isso é vida de adoração. Esse é um tempo de ser puro. É hoje, o tempo é hoje, agora. Mais uma vez. Quero ser puro, Senhor Jesus, render a Ti todo o meu coração, renova em mim o Espírito inabalável. Vou Te adorar, viver
Deus não pode ser algo que acaba quando acaba o culto. A gente tem que fazer um esforço assim, para colocar essa palavra em prática. Não é fácil, mas é possível. É possível nós termos uma vida que exemplifica e que irradia exatamente o que a gente cantou aqui a manhã inteira, o que a gente pregou, o que a gente orou, o que a gente ouviu. É possível, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então viva. E que apesar do Salmo 73 ser um salmo que expressa a nossa humanidade, que ele possa também ser o salmo que expressa a nossa dependência de Deus. O Senhor segura na sua mão direita e caminha todos os dias, em nome de Jesus, amém? E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, nosso misericordioso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, os frutos e os dons do Espírito sejam manifestos sobre a sua vida hoje e sempre, e para a glória de Jesus viveremos, amém e amém. Deus abençoe.